Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Êxodo capítulo 20. Que alegria ter você aqui para nós meditarmos nesse capítulo da palavra do Senhor. E nós vamos ver o Senhor trazer neste capítulo preceitos morais. O povo havia saído do Egito, mas agora era o momento de tirar o Egito de dentro do povo. E o Senhor ia começar a ditar, através de Moisés, quais eram as características que deveriam fazer parte do povo de Deus. Para ser povo de Deus, algumas coisas eram necessárias mudar, por dentro e por fora. E nesse capítulo o Senhor vai dar então as 10 palavras. No verso 2, nós vemos então o Senhor começando a dar esses direcionamentos. E é chamado de 10 palavras, de decálogo, lá em Êxodo 34, versículo 28. E ele diz, logo para início de conversa, que ele é o Senhor, com todas as letras maiúsculas. E nós aprendemos que o Senhor com todas as letras maiúsculas significa Yahvé, o nome próprio de Deus. E ele vai afirmar, fui eu quem tirei vocês da terra do Egito. Não foi Moisés, não foi o povo dando os despojos de bom grado porque vocês eram bons vizinhos, mas o Senhor, ele era o personagem principal deste milagre. Deus tirou o povo da escravidão e por isso, no versículo 3, ele esclarece que para que o povo fosse seu povo, não haveria espaço para outros deuses. Ele era o único Deus, o verdadeiro Deus e Senhor, o Criador, o mantenedor de todas as coisas. E por isso ele vai dizer que não hajam deuses diante de mim. O povo deveria esquecer os deuses do Egito. Os deuses do Egito, mesmo sendo adorados, mesmo tendo construções em seus nomes, grandes imagens, eles não tinham o poder que o Senhor nosso Deus tem. E Deus vai dizer então, esqueçam os deuses do Egito, vocês não terão outros deuses diante de mim. No verso 4 ele vai dizer que eles foram advertidos a não fazerem esculturas. Toda a cultura que eles tinham conhecido, de fundir imagens para adorar, estava fora de cogitação. O Deus Todo-Poderoso não poderia e não deveria ser representado e não haveria nenhum outro subdeus, ninguém abaixo de Deus. Portanto, as esculturas, as imagens de ouro, de prata, não deveriam ser feitas. Essa arte para representar e adorar estava proibida. E no verso 5, Deus ainda acrescenta, não adorem, não prestem culto a essas imagens, para não trazer consequências sobre as suas gerações. Por quê? Porque ele é capaz de visitar com misericórdia até 1000 gerações dos que o amam. Mas aqueles que resolvessem andar em desobediência atrairiam sim maldição sobre as suas vidas e sobre as suas gerações. No verso 7 ele diz que o nome do Senhor é poderoso, é precioso, é digno de respeito e que por isso não deveria ser tomado em vão. Por favor, não confunda o fato de que ele não deveria ser mencionado, não é isso, mas que o nome do Senhor deveria ser usado em momentos justos, em momentos santos, em momentos importantes, não como piada, não como brincadeira, não de maneira desrespeitosa. Então o Senhor vai dizer, não tome o meu santo nome em vão. No verso 8, ele vai estabelecer um dia de descanso, e eu acho isso maravilhoso, porque ele vai dizer que 6 dias os homens deveriam trabalhar. Mas no sétimo, o sétimo seria para descansar. Ele seria dedicado ao Senhor. E a razão é dita no verso 11. Deus abençoou o dia do sábado e o santificou. Assim como o Senhor em 6 dias criou os céus e a terra, da mesma maneira o homem trabalharia os 6 dias, assim como o Senhor descansou no 7º dia. Nós também deveríamos descansar. Lá em Atos 20, versículo 7, nós vemos que a igreja, após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, parou de guardar o sábado como era guardado na tradição judaica para guardar o domingo,
porque foi o dia da ressurreição. Então, nós ainda temos um dia de descanso, um dia consagrado ao Senhor, que é o domingo. Mas, seja porque você está num país que guarda o sábado ou num lugar que guarda o domingo, está tudo bem. O mais importante é que você consagre ao Senhor esse dia e que você tenha esse dia como um dia de descanso, para você descansar a sua mente, o seu corpo e também cuidar das coisas do Senhor, né? Consagrar a Ele, ter o seu tempo com Deus. No verso 12, ele diz que o pai e a mãe deveriam ser honrados e que a obediência a esse mandamento traria a promessa de longevidade. Observem, o Senhor ele não está colocando mandamentos, regras, declarações, como que querendo subjugar o povo, mas querendo trazer a eles a consciência de que uma vida pacata, uma vida de respeito, uma vida de temor, uma vida de amor ao próximo, e isso traria bênção para si e também para o próximo. E eles ainda vão ser advertidos que eles não deveriam matar, que eles não deveriam cometer adultério, que eles não deveriam roubar, que eles não deveriam dar falso testemunho, não deveriam cobiçar nada do que pertencesse ao seu próximo. E, inclusive, quando fala de não cobiçar, a gente observa que é diferente do que está sendo falado antes. Até então, o Senhor estava falando de matar, cometer adultério, roubar, que são atitudes externas. E já a cobiça podia ser algo interno. Alguém poderia estar olhando para uma coisa do próximo e sem falar palavra alguma, sem ter nenhuma atitude, no seu coração estar cobiçando. Mas aqui o Senhor deixa claro, nem mesmo a cobiça era algo que ele aprovava. Tudo bem, até aproveito para fazer um parênteses, não que a gente não possa admirar o que o outro tem, não que a gente não possa se espelhar naquela pessoa como um bom exemplo, que nos faça nos mover na direção dos objetivos para conquistar também. Isso não é inveja, isso não é cobiça. Quando nós vemos que uma pessoa é abençoada e nós trilhamos o mesmo caminho diante de Deus, trabalhamos para conquistar, isso é bênção, não é verdade? Nós seguimos bons exemplos. Agora a cobiça tem a ver com o fato de nós queremos aquilo que a pessoa tem, de nós queremos tomar o lugar daquela pessoa. E isso sim é desaprovado diante de Deus. Agora, nós buscarmos a bênção, porque vemos que os nossos irmãos são abençoados, seguimos os bons exemplos, isso é totalmente correto. Bom, o povo todo que estava ali viu os trovões, os relâmpagos, o monte fumegando, e eles disseram para Moisés que eles preferiam que Moisés falasse com eles e não o Senhor, para que eles não morressem. E Moisés disse a eles que eles não precisavam temer, que toda aquela manifestação de Deus tinha um objetivo, que era fazer com que eles temessem ao Senhor e não pecassem. Mas, ainda assim, o povo assim preferiu. Então, esse capítulo finaliza com o Senhor reforçando que eles não deveriam fazer deuses de prata e nem de ouro. Se fosse fazer para o Senhor algo, eles deveriam fazer um altar de terra, e neste lugar, nesse altar de barro, eles iriam oferecer os holocaustos ao Senhor. Se fosse fazer de pedras lavradas, que fossem pedras que não tivessem sido cortadas, que fossem feitos não com degrau para evitar da pessoa subir e mostrar as suas partes íntimas quando subissem os degraus. Olha como o Senhor é cuidadoso com os detalhes. Mas o Senhor disse que quando eles fizessem assim um altar, o Senhor receberia o sacrifício, viria até eles e os abençoaria. Em outras palavras, queridos, eu espero que você olhe para este capítulo, que parece ser um amontoado de regras, e entenda que, em vez de pensar assim, ai Rita, mas que capítulo chato, e olha, eu já li os próximos, eles são regras atrás de regras. Eu não quero que você pense assim. Ao contrário, eu quero que você pense o seguinte: o que essas palavras revelam a respeito do nosso Deus? Porque o nosso Deus, o Deus do Novo Testamento, é o mesmo Deus da primeira aliança. O mesmo Deus que diz: olha, não mate, não roube, não cobice, é o mesmo Deus que nós amamos. Portanto, quando a gente lê a respeito dessas leis, ao invés de a gente pensar que é chato, nós devemos pensar, ok, essas leis revelam quem é o nosso Deus. Um Deus de ordem, um Deus de bondade, um Deus que quer que nós não venhamos a tirar do outro o que pertence ao outro, mas que a gente lute para ter o nosso, que a gente honre as nossas autoridades, que a gente não fale mal, que a gente não defraude, que a gente não dê falso testemunho, que a gente ande em paz com Deus. E quando nós escolhemos esse caminho de retidão, nós espelhamos o Deus a quem servimos.
Eu espero você para nós meditarmos nos próximos capítulos, em que nós veremos sim mais algumas regras. Regras chatas? De jeito nenhum. Regras que revelam quem é o Deus Todo-Poderoso a quem nós amamos e servimos. Eu te espero. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até lá. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!